Se Duna fosse só uma história sobre um planeta desértico, talvez já tivesse sido esquecida no fundo de uma estante. Mas Frank Herbert não escreveu apenas sobre areia e vermes gigantes. Ele escreveu um espelho que reflete os maiores vícios da sociedade. Vamos entrar em Arrakis e entender o que realmente está em jogo aqui. Duna não é só ficção científica, e essa é uma das primeiras falácias que precisamos corrigir. Herbert criou uma obra-prima que transcende gêneros. Ao explorar um futuro distante, ele oferece uma alegoria do nosso presente, sobre política, religião, ecologia, sobre poder. Arrakis, o planeta desértico, é o palco, mas o que Herbert realmente nos mostra é uma luta que ao longo da história sempre existiu. A luta pelo controle. O Império de Duna é controlado por uma série de casas nobres, mas Herbert não nos entrega apenas uma luta pelo poder. Ele nos dá uma aula sobre como o poder é manipulado. As casas são jogados no tabuleiro como peões em uma guerra de interesses, onde tudo, até a religião, pode ser usada como uma ferramenta para controlar. E é aqui que entra o papel da especiaria, ou, como no livro narra, melange, a substância mais valiosa do universo. A especiaria não só prolonga a vida e dá habilidades psíquicas, ela é a chave para a sobrevivência do Império. Ela simboliza a dependência do controle, do vício e da manipulação. No fundo, Duna é sobre controle, não apenas de planetas, mas de ideias e da própria humanidade. Os Fremen, o povo nativo de Arrakis, são à primeira vista uma tribo selvagem fanática, mas Herbert os transforma em uma poderosa metáfora. Eles não estão apenas sobrevivendo no deserto, eles são um reflexo de como a religião pode ser usada e manipulada. Os Fremen acreditam na chegada de um Messias, e aí é que entra Paul Atreides na história. Paul não escolhe ser o Messias, ele não quer essa carga, mas o poder da fé, do mito e da profecia faz com que ele seja forçado a seguir esse caminho. E isso é um dos pontos centrais de Duna. Como uma mensagem, uma história, uma narrativa pode ser usada como uma ferramenta para controlar massas. Herbert nos apresenta uma visão sombria da religião, onde ela não é um refúgio de paz, mas uma máquina de poder. Apesar de Duna ser ambientada em um futuro distante, a crítica de Herbert não está apenas no deserto. Ele nos dá um olhar perturbador sobre a sociedade. Duna é uma advertência sobre o uso da religião e do fanatismo para controle, mas também é um grito sobre a nossa relação com o meio ambiente. O planeta Arrakis é um reflexo da nossa Terra, um ecossistema que foi explorado sem piedade, um ambiente que foi alterado pela ganância humana. Herbert nos mostra como a exploração desenfreada dos recursos naturais leva a um colapso, e a maneira como lidamos com o meio ambiente é uma questão de sobrevivência para a nossa própria espécie. Paul Atreides, ao longo de Duna, se transforma. Ele começa como um jovem nobre, mas com o peso da profecia sobre ele,
ele acaba se tornando algo muito maior. Ele vira uma espécie de líder, mas o centro de uma religião militar. Ao aceitá-lo como Messias, os Fremen estão na verdade criando uma força que pode destruir o próprio universo. A pergunta que Herbert nos lança é: até onde vamos para garantir o poder? Paul se vê preso entre ser o herói que todos esperam ou o monstro que se criou. Com toda essa complexidade, Duna não é apenas uma obra literária. Ela moldou o imaginário coletivo, influenciando gerações de autores e cineastas. Star Wars, Matrix, sim, com certeza Frank Herbert influenciou essas grandes obras. A ideia de um Messias perdido, de um herói que é forçado a se tornar algo que ele não deseja, é um tema central, não só em Duna, mas na cultura pop como um todo. Duna não é só sobre vermes gigantes ou planetas desérticos. É sobre o que acontece quando colocamos nossa fé em figuras messiânicas e esquecemos de questionar o poder por trás da religião. Herbert escreveu uma fábula sobre poder, controle e destino, mas também fez um aviso: a história sempre será moldada por aqueles que a contam. Duna nos ensina que o maior poder não é o que temos nas mãos, mas o que conseguimos fazer com a narrativa que criamos. E no fim o deserto continua esperando. Se você ainda não leu Duna, agora é a hora de entender o preço da especiaria e do poder. Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui no Plot a gente vai além da superfície. Até o próximo vídeo e tchau.